A glicose está para o nosso organismo como o combustível está para um automóvel. Ela é responsável por distribuir energia aos órgãos do corpo e fazer com que eles funcionem a todo vapor. Mas para chegar aos lugares adequados, o açúcar precisa de um empurrãozinho de um hormônio produzido no pâncreas, que é a insulina. A falta desse poderoso transmissor é a causa do diabetes, uma doença que afeta mais de 13 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Para falar sobre os cuidados para conviver com essa doença, eu recebo no Papo de Juventude de hoje a deputada Ana Paula Rechuan, a médica endocrinologista Joana Dantas e jovens que têm diabetes e vão contar como lidam com ela. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar com a médica endocrinologista, deputada, para ela explicar para a gente, para quem está nos assistindo, porque a diabetes tem tipo 1 e tipo 2, né? Qual a diferença desses dois tipos? A diferença está na fisiopatologia, ou seja, né, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Você tem uma destruição imunológica do pâncreas, do jovem, da criança, do adolescente. No diabetes tipo 2, está associada à resistência insulínica, à obesidade, à hipertensão, à síndrome metabólica, que a gente chama. Às vezes fica fácil a gente diferenciar apenas como a idade. Quem diagnostica como jovem, diabetes tipo 1, e quem diagnostica quando mais idoso, ou depois de seus 40 anos, diabetes tipo 2. Mas a gente vê que não é bem isso. Então é muito mais ligado ao diabetes tipo 1, um indivíduo um pouco mais magro, mas que tenha um componente autoimune, e o diabetes tipo 2 geralmente vai ser obeso, tem esse componente de síndrome metabólica, sedentário, hipertensão. Essa associação que fazem de que quem come muito açúcar, né, vai ter diabetes, no caso do diabetes tipo 2, isso existe mesmo? Sim, sim. Isso é bem estabelecido, né? Então, excesso de açúcar, excesso de gordura, né, a vida sedentária, o estresse, todos esses fatores já foram bem estabelecidos e associados ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, não. Diabetes tipo 1 é uma doença imunológica, mas que também está com a incidência aumentando no mundo todo. A gente fala muito do aumento da incidência e da obesidade, consequentemente diabetes tipo 2, mas o diabetes tipo 1 também está aumentando no mundo todo. E pior na faixa etária menor, que é menor de 5 anos, que é mais difícil de diagnosticar e mais difícil de tratar. Deputada Ana Paula Rechuan também é médica cardiologista. Pode falar, deputada, no seu consultório você lida muito com pacientes com diabetes? Muito, né? Eu acho que o consultório do cardiologista é premiado aí com... Hoje o diabetes vem aumentando muito e a gente vem na luta porque é a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, e no diabético muito mais. E o nosso grande desafio é para que o paciente tenha realize medidas de higieno-dietéticas, que nós chamamos aí exercício, atividade física, para contribuir para que não venham as doenças cardiovasculares, que no diabético elas incidem até em 5 vezes mais do que no não diabético. E a criança, até chegar à juventude, ela passa por muitas transformações. E nesses momentos acontecem oscilações importantes de glicose, e nessas oscilações danos ao organismo podem acontecer e ficar ali aquela marca para sempre, como danos na visão, danos na questão circulatória. Então é sempre um desafio de estar lidando, além do diabetes tipo 1, normalmente, quer dizer, tipo 1 sempre necessita da insulina. E essa manipulação, né, a gente ainda tem um estigma da população, mas o meu filho vai ter que usar insulina, eu vou ter que usar insulina, então, mas hoje também a gente já tem métodos aí muito mais modernos, que não são tão dolorosos, e pode ser feito um tratamento que o adolescente, o jovem vai ter uma vida normal. Então é isso que todos precisam saber, é importante conhecer a doença para ser bem tratado, e quem for bem tratado vai ser menos acometido aí das doenças cardiovasculares, das complicações que o diabetes pode causar. A gente está com meninas aqui que elas têm diabetes tipo 1. Eu vou começar com a Isis, porque a Isis descobriu há 9 anos, né? Você tinha 21, 22 anos? Isso, 22 anos. Na época eu estava passando por um momento pessoal, né, e profissional também. Tinha acabado de me formar. E aí eu acabei desenvolvendo a doença autoimune que afetou meu pâncreas. Foi um episódio bastante específico, porque até então eu não tinha tido nenhuma alteração na minha glicemia, nas minhas glicemias. Então, eu fui fazer o exame admissional na época para ser contratada. Eu era estagiária e fui contratada pela empresa em que eu trabalho.
E naquele momento, o resultado da minha glicemia de jejum veio muito alta. E aí depois, algumas semanas depois, eu tive novamente... eu comecei a ter os sintomas clássicos da hiperglicemia, muita sede, bebendo muito líquido, urinando bastante, perdi peso em uma semana sem muita explicação e aquele quadro de estafa. E aí eu fui num hospital, né, numa emergência, e aí a médica detectou que a minha glicemia estava extremamente alta. Então eu precisei ficar internada, precisei começar o tratamento com insulina. Os médicos, né, me disseram que é tipo 1, porque em função da idade, em função do quadro, porque o tipo 1, geralmente a criança ou o jovem, ele não tem de fato um episódio de alteração glicêmica significativa antes, né? Ele abre um quadro muito já agudo. Então, esse é o grande problema, né, doutora? É muito silenciosa, uma doença silenciosa no começo, né? Até ser descoberta. Na verdade, aquilo está acontecendo, aquela destruição do pâncreas está acontecendo, mas o jovem, adolescente, a criança não tem nenhum sintoma nessa fase. O sintoma só vem quando a glicemia fica realmente muito elevada, valores maiores de 180, que aí começa a urinar muito, beber muita água, perder peso, diferente do tipo 2, que o indivíduo faz umas glicemias mais baixas, que não tem sintoma, não tem exame rotineiro, né? Não tem o costume de fazer uma glicemia anual, então o diabetes tipo 2 fica anos sem tratamento até fazer o diagnóstico. Diabetes tipo 1, não. Ela realmente teve o diagnóstico semanas, dias, no máximo 1 mês ou 2, 3 meses antes daquele evento. E aí, provavelmente teve uma cetoacidose, que é um quadro agudo que está em risco de vida para o diabetes tipo 1. Isso, é a emergência do diabetes tipo 1. Ela interna no CTI, uma acidose, né, no sangue grave, que só vai tratar com hidratação e insulina venosa. Então, o paciente fica no CTI, recebe insulina, hidratação de muito, muito, muito volume. Às vezes tem algum evento, uma infecção junta, e aí trata-se a infecção também. E no Brasil ainda tem alguma mortalidade significativa, né? Então, ainda mais porque às vezes você retarda a ida até a emergência, né? Você demora a identificar esses sintomas, né, da sede, da perda de peso, e isso põe um risco para o jovem, para a criança, sim, de fazer a cetoacidose, que é o quadro, naquele momento, mais grave para o diabetes tipo 1. Lá na frente a gente está falando de problemas cardiovasculares, alteração de vista, com retinopatia, perda visual, problema renal, mas agudamente, naquele primeiro momento do diagnóstico, que pode matar o diabetes tipo 1, é a cetoacidose. Foi isso que aconteceu com você? Exatamente. O que aconteceu comigo foi que eu não soube identificar, associar, na verdade, que os meus sintomas eram o diabetes. Eu não sabia que eu tinha aberto um quadro de diabetes tipo 1. Então, até eu conversar, na época, com o médico da minha mãe, ele me fez algumas perguntas e aí ele falou, olha, isso é grave, você corre risco de entrar em coma, você precisa hidratar, você precisa de insulina, então é muito urgente. Então naquele momento é que eu comecei a pensar na possibilidade de diabetes, porque a gente até então, sede, bebendo muito líquido, perda de peso, estafa, a gente não tem ideia, as pessoas não conhecem, né, os sintomas da hiperglicemia. Então é difícil associar a diabetes, que foi o que aconteceu comigo. Mas cerca de 2 semanas, eu dentre esse primeiro episódio de uma glicemia em jejum muito alta até ter um pico maior e ser internada, foram cerca de 2 semanas. Foi muito rápido. E hoje o seu tratamento é através de insulina, né? Isso. Eu hoje uso a insulina, eu usava a bomba de infusão e agora eu estou usando as injeções. Eu associo 2 tipos de insulina de ação lenta e insulina de ação rápida, para os episódios de SOS e para as minhas refeições. Então, o tipo de insulina que eu uso são insulinas mais modernas, né, são insulinas sintéticas, então a gente consegue controlar bem, dentro dos parâmetros que eu estabeleci com a minha médica, consigo controlar bem com essas insulinas, consigo. Agora, deputada, a senhora como médica também, o estresse, né, o lado emocional, isso mexe muito com o índice glicêmico? Tem a ver com diabetes? Com certeza, né? Não tem nem dúvida, o estresse, vários fatores interferem. Né? Mas o estresse, a mulher que tem o TPM, várias alterações, o jovem no período aí de adolescência, aquela mudança hormonal. Né? Então, o estresse, tanto você come mais quando está estressada, quanto o estresse por si só.
né? Mas é importante a gente firmar aqui que quando você observar uma criança que está mais irritada e de repente perdeu o peso rapidamente, bebendo muita água, fazendo muito xixi, que seja alertado para colher um exame de glicose. A coleta de glicose é muito simples. Qualquer laboratório faz, qualquer emergência faz. Eu tive a minha sobrinha ficou diabética com tipo 1, né, com 6 anos, e ela vinha no emagrecimento, morava longe de mim, e meu irmão me ligou, a Bárbara tá difícil de relacionamento, eu vou levar ela numa psicóloga, é um tal de beber água e não para. Então, às vezes, essa criança já está com alguma alteração glicêmica e confunde muito. Então, outra coisa também, a pessoa com glicose alta, ela fica mais estressada, às vezes ela muda o humor. Então, variações do humor também fazem parte de alterações de glicose. Quer dizer, o estresse pode aumentar os níveis glicêmicos e o aumento do nível glicêmico, às vezes por uma infecção, por um erro alimentar, também leva a pessoa a ficar mais irritada ou a criança a ficar mais irritada. Então, tem que existir sempre esse olhar que o emocional está ligado sempre à doença orgânica em todos os sentidos. E a tipo 2 é mais comum do que a tipo 1? Sim. A incidência tipo 2 é muito maior que a tipo 1, né? Chega de 90% dos casos são tipo 2. Isso, 10% é tipo 1. 10% vai ser tipo 1. Né? Claro, se eu considerar a população até 20 anos, aí não, a maioria ainda vai ser tipo 1, não vai ser tipo 2, né? No jovem. Mas está mudando um pouco porque está tendo aumento da obesidade também no jovem, né? Aqui no Brasil a gente ainda não está vendo uma incidência muito alta de diabetes tipo 2 em adolescentes obesos, mas está aumentando, né? Na população americana, em 2030, vai inverter. O jovem vai ter mais diabetes tipo 2, o adolescente, do que diabetes tipo 1. Então, também tem que ficar esse alerta. Mas, a princípio, até 20 anos é mais frequente tipo 1 e a partir de 40, tipo 2. E não existe isso de ter mais em mulher, mais em homem, né? Não, o que a gente sabe é que mais ou menos 10% do diabetes... Hoje, a diabetes é uma epidemia mundial. Então, se você for pensar, é uma doença... a gravidade é porque ela é muito ampla, né? E a gente precisa de muito investimento. Hoje, os recursos públicos que são gastos com o diabético de forma, juntando tudo indireta, é muito grande. E grande parte desse diabetes, que é o diabetes tipo 2, pode ser evitado com mudanças de hábito. Porque o diabetes tipo 2 é fruto da sociedade atual. É fruto do industrializado, do não exercício, da alimentação rica em açúcar. Tudo, se você for ver, quase tudo que nós comemos tem um pouco de açúcar. Pode não ser aquele açúcar que você vê, mas o carboidrato simples, ele é açúcar, né? Então, o pão francês, a farinha branca, isso tudo se transforma em açúcar. E quanto mais açúcar nós comemos, mais você utiliza o pâncreas, chega no momento que aquela insulina passa a ser produzida de qualidade ruim, os receptores não recebem e ela passa a não exercer mais a sua função. Então, ela teria que estar na célula, ela passa a estar no sangue. Aí vem a doença. Agora, é importante também que o diabetes tipo 2, ele pode ser mudado, só pode ser curado com mudança de hábitos, né, doutora? Exatamente, com certeza, né? Ou pelo menos você consegue mantê-lo muito bem, muitos anos, só com mudança de hábito. Isso. A gente dificilmente fala em cura, né? A gente fala em controle. Isso. Porque cura para o paciente acha que agora ele pode comer tudo, né? Não existe. Não. Se voltar a comer, vai voltar o diabetes. E não abandonar o tratamento, né? Exatamente. Justamente para ter esse controle. O médico, o profissional de saúde, ele tem que ser um parceiro, principalmente na questão do diabetes. Né? Nós temos fragilidades emocionais aí que nos fazem, às vezes, comer o que não devemos, né? Ou deixar de fazer o exercício. E é justamente o profissional que vai lidar mecanismos para lidar com isso, até com essa questão de ansiedade que nós sabemos que tem. Que tem que tratar também. Também, né? então. E é importante, acho que no diabetes tipo 2, que o paciente tem muito medo do endocrinologista, porque nós lidamos com a insulina, né? O diabetes tipo 1 geralmente fica só com o endocrinologista e o diabetes tipo 2 também pode vir a precisar de insulina lá na frente. E a gente a população tem que perder o medo da insulina. A insulina é um hormônio que nós produzimos. Sim. Então, a reposição do hormônio é fisiológico, é normal. Então, não é um problema você repor insulina. A insulina é muito estigmatizada, né? É injetável. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente tem que ir para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.